Vamos lá, mulheres. Vocês poderiam fazer qualquer escolha hoje, mas vocês escolheram estar na presença do Senhor nessa noite. Então, vamos iniciar a nossa live. Acredito que está enviando para vocês, mas essa live também vai ficar gravada para aquelas pessoas que estão, junto conosco nesse propósito de jejum e oração para a mesa. E é um tempo precioso que nós estamos reservando na presença do Senhor. Amém? Então, boa noite, Jaque. Bem-vinda, minha linda. Seja bem-vinda. Quanto tempo, que saudade de você, das nossas madrugadas. Madrinha, bem-vinda. Deu tudo certo, graças a Deus. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Ana Carolina, bem-vinda, bem-vinda. Então, eu estava aqui, pensando o quanto que é precioso a gente estar na presença do Senhor, porque a gente poderia fazer a escolha de estar dormindo hoje, né? A gente poderia estar fazendo essa escolha, mas a gente está buscando a nossa decisão hoje, na realidade, é na presença do Senhor. Seja bem-vinda, Paula, bem-vinda, Amanda, a nossa noite aqui, a nossa primeira noite. Hoje nós iremos falar sobre não ser e não viver mais como órfãs e sim como filhas, né? Shirley, seja bem-vinda, muito bem-vinda por aqui. Então a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós decidimos parar o nosso tempo na presença do Senhor e é isso que importa, né? Porque a gente está colocando Ele como prioridade na nossa vida, independente do horário, mas isso está mostrando o quanto que a gente está sedenta por Ele, o quanto a gente deseja essa busca pelo Senhor, e isso fala sobre o maior investimento da nossa vida, sabe? E hoje eu quero falar para vocês que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E tudo aquilo que a gente planta na presença do Senhor, nada volta, a gente não volta de mãos vazias, né? A gente volta aí de 30, 60, 100 por um. E é isso que é o mais precioso do Senhor, a gente não volta de mão vazia. E eu sei que essas sementes que nós estamos lançando, essas sementes que eu estou lançando na vida de vocês aí, que vocês também estão lançando na sua própria vida, são frutos grandes, né? São frutos de uma mudança de vida, de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de comportamento. E a gente tem buscado cada vez mais, a presença do Senhor e que Ele nos transforme verdadeiramente. Então, tudo aquilo que a gente investe na presença dele, vocês podem ter certeza que o retorno é muito grande. O retorno é muito grande. Então, essa primeira live, ela é uma live esquenta para a nossa imersão Movimento à Mesa. E hoje eu quero falar sobre Esther com vocês, não quero prolongar muito o nosso tempo aqui. Não sei como você chegou, Talvez você chegou aí uma pessoa cansada, totalmente sobrecarregada com tudo que você tem vivenciado, Você está tentando aí dar conta de tudo, é aquela mulher que vai colocando os pratos um em cima do outro, tentando equilibrar e não está dando certo. Talvez você chegou aqui insegura, autossuficiente, E eu quero te falar que eu não sei como você chegou aqui, mas Cristo sabe como você chegou aqui. E é isso que importa. Quando a gente fala sobre órfã e filha, eu quero ler aqui uma passagem para vocês em Esther. Sei que muitas aí conhecem Esther. E essa questão da Esther, a gente olha tanto para a parte da rainha, mas a gente esquece de olhar para a parte dela ser órfã. E eu quero ler com vocês Esther 2, o versículo 7, começa assim. Mordecai tinha uma prima chamada Radassa, a quem criara porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça também era conhecida por Esther. Então, quando a gente lê, a gente compreende que como que age uma órfã? Como que é uma órfã? Qual que é o sentimento de uma órfã? Talvez aqui algumas não tiveram pais, outras tiveram, mas não se sentiam, importantes ali para eles presentes de fato. Mas a gente precisa entender que tudo isso, essa questão de orfandade na nossa vida, ela traz máscaras para nós. E hoje a gente precisa, tirar algumas dessas máscaras, então a gente já vai começar, despindo de tudo isso. Porque talvez hoje você está aí carregando a máscara da culpa, a máscara do medo,
a máscara da procrastinação na sua vida, a máscara da vergonha, a máscara do não merecimento, de achar que você não merece aquilo dali, a máscara do desânimo. E todas essas máscaras hoje, elas precisam cair na sua vida, porque uma filha de Deus, ela de fato, ela não é criada para poder carregar essas máscaras, ela não é criada para poder ficar escondida atrás dessas máscaras. Elas foram criadas, nós fomos criadas, a identidade do nosso Pai. E assim como Esther, aqui nesse pequeno trecho que eu li aqui para vocês, o que a gente precisa compreender? Que muitas vezes nós não estamos caminhando como filhas, nós estamos caminhando como órfãs. Ingrid, não, eu discordo de você, né? Talvez algumas aí estão falando, olha, eu discordo de você, porque eu sou aquela que lê a Bíblia, sou aquela que ouço sim a voz de Deus, sou aquela que acredito que eu sou filha. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nas nossas ações é totalmente o contrário. É totalmente o contrário. Porque as nossas ações, se o Senhor ele pede pra gente fazer um projeto, a gente coloca qual máscara? A do medo. Se o Senhor fala pra gente avançar em algo, a gente acredita que nós não merecemos. E filha, ela não age dessa forma. Quem age dessa forma são as órfãs, né? São pessoas que não sabem a sua identidade, não sabem quem são. Porque uma filha de Deus, ela literalmente foi chamada para ativar, foi chamada para ser luz onde está, não para ficar escondida atrás de máscaras. Então, eu desejo que hoje, nessa noite, nesses próximos dias, que toda distração na nossa vida seja silenciada, que toda acusação na nossa mente seja silenciada, que todas as dúvidas de quem nós somos, sabe, seja silenciada de fato, e que eu declaro sobre a vida de vocês céus abertos, uma mente aberta. Eu declaro sobre a casa de vocês os céus abertos sobre a casa de vocês, porque isso é caminhar sendo filha. Caminhar sendo filha é quando você entende que é o Espírito Santo que vai te conduzir e você crê que ele vai te conduzir, não a sua condição financeira, não aquilo que você tem, não aquilo que você faz, mas sim ele te conduz. Na palavra fala que ele nunca nos deixa, né? Se não me engano, em Isaías fala sobre isso, que ele nunca nos abandona. E quando a gente olha para esses textos, quando ele fala, ele traz uma certeza para nós que, olha, eu nunca vou te abandonar, eu sempre estarei com você. Mas aí vem alguma questão financeira, a gente fica como? A gente tenta dar o nosso jeito, com a nossa própria força, e a gente começa a vestir as nossas máscaras. Máscaras essas que muitas vezes nos afastam da presença do Senhor. Máscaras essas que a gente coloca para poder, de certa forma, se dar bem na sociedade. Mas Deus hoje ele está falando, eu preciso que você tire essas máscaras que você está vestindo, porque é elas que estão afastando você da presença dele, é essas máscaras que estão te impedindo de enxergar como filha que você é. Porque enquanto a gente estiver caminhando como órfã, a gente vai estar o oposto do que é ser uma filha. Esther aqui no texto, ela poderia agir de todas as formas possíveis. Ela poderia ser uma pessoa que não se sentisse merecedora, uma pessoa que reclamasse de tudo, uma pessoa que se vitimizasse com tudo. Ela poderia se colocar num lugar muito, muito diferente. Mas não, ela tinha uma certeza da identidade dela muito grande, porque em momento nenhum a gente vê no texto ela reclamando, ela falando que ela não conseguiria, que não seria capaz, que não iria dar certo, em momento nenhum. Ela de fato acreditou na identidade dela e ela tinha essa certeza da identidade dela. E é isso que a gente precisa compreender. Eu quero que vocês escrevam, se vocês estiverem escrevendo, ou coloque aqui no comentário, né? Eu não vou viver mais como órfã, eu vou viver como filha. Aprenda a viver como filho. Nós precisamos ser conduzidas para esse lugar. E é isso que vai acontecer na mesa. A gente vai fazer muitos momentos para te mostrar que você é filha. E não apenas te mostrar, mas para que você carregue essa verdade sobre a sua vida. Porque muitas coisas aconteceram no nosso passado.
Eu sei que muitas coisas aconteceram no seu passado, assim como aconteceu também no meu passado, né? E quando a gente olha para isso, nós acreditamos muitas vezes nas verdades que os outros falam sobre nós, nas verdades que talvez o próximo, o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o nosso irmão, ou o nosso esposo, ou amigos falam sobre nós, mas a gente não acredita na verdade que Deus fala sobre nós. Sabe por quê? As pessoas são feridas e pessoas feridas ferem outras pessoas. As pessoas feridas, elas derrubam, elas estão minando o sangue em cima de outras pessoas. E aí a gente prefere acreditar na palavra do outro do que acreditar na palavra de Deus. Ser órfã fala exatamente sobre isso. Ser órfã, ela vai acreditar na verdade que qualquer um for falar, na palavra que qualquer um for falar para ela. Uma pessoa que é órfã, ela não sabe quem ela é. Uma pessoa que é órfã, ela escuta tantas vozes na vida dela que ela se perde. Mas quando a gente é filha, a gente não se perde. A gente tem um direcionamento, a gente sabe quem nós somos. As palavras que nos definem vai ser exatamente aquela que Deus falou sobre mim e sobre você. Então, que vocês possam compreender que hoje vocês estão tomando uma decisão. Vocês não vão mais viver como órfãs, vocês vão viver como filhas. E quando a gente vive, né, como órfão, até coloquei algumas anotações aqui, quando a gente vive como órfão, quando nós somos guiadas pela nossa dor, quando a gente é guiada por essas palavras que o mundo falam sobre nós, basta acontecer uma situação pequena na nossa vida que aquilo dali desperta em nós ira, desperta em nós raiva, desperta em nós a comparação, desperta em nós a insegurança, desperta em nós o medo. Isso é quando a gente anda pelas palavras que o mundo fala sobre nós. Mas Deus, ele vem e fala: eu estou te chamando de filha. Eu quero que você descanse nos meus braços, eu quero que você compreenda quem você é. Eu quero transformar a sua mente, eu quero transformar os seus comportamentos, porque mudança de comportamento, eu mudo de um lugar, mas eu posso mudar aqui de volta? Então, mudança não transforma, mas quando a gente repara uma borboleta, quando ela sai do casulo dela e ela cria asas, ela nunca mais volta a ser uma lagarta. Porque uma transformação é diferente de mudança. Mudança você muda de endereço. A mudança você muda um pouco de comportamento, mas daqui a pouco você está com o mesmo comportamento. Mas a transformação que Deus deseja fazer em mim e em você é de lagarta para borboleta. Deus deseja fazer uma transformação verdadeira. E a gente, quando nós entregamos verdadeiramente a Cristo, a gente fala: Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor, de fato, mude os meus comportamentos. Que o Senhor faça com que eu me sinta filha, com que eu me sinta filha. Pai, me ensine a te amar, me ensine a te ver como um pai. Sabe, a gente tem essa liberdade para poder falar com ele. E quando isso acontece, os nossos comportamentos, eles começam a mudar. Porque uma filha, ela reflete o pai que ela tem. Então não tem como uma filha refletir um comportamento, uma filha de Deus, ter o comportamento de ira, ter o comportamento de desonra, ter o comportamento de medo. Não! Por mais que a gente esteja com medo, o Senhor está falando: olha, eu estou com você. Pai, mas eu estou com medo, eu não sei como vai ser. Eu estou com você. É uma certeza que a gente tem de que nós não seremos abandonadas, de que nós não seremos largadas, de que nós temos um pai cuidando de nós. E se a gente for pensar, nós como mães, se um filho pedir para nós virar e falar assim: mãe, eu tô com fome, o que a gente faz? A gente vai lá e dá um jeito. A gente vai lá e dá um jeito. E o pai é da mesma forma. Hoje eu escutei um testemunho tão lindo de um pastor que ele falou exatamente sobre isso, sobre essa dependência do Senhor. A gente vive buscando, né, oportunidades aí de várias oportunidades na vida, de ser alguém, de ser uma melhor mãe de alguma forma
que o mundo nos ensina, que o mundo interpreta, mas a gente não vai para o lugar que a gente precisa ir, que é a palavra. E aí, nesse depoimento, né, não é depoimento, nesse rapaz que ele veio, né, falar para mim, esse rapaz não, esse senhor já, ele veio dar o testemunho, né, depoimento, o testemunho dele, e ele falou o quanto ele crê que o Senhor é fiel para cumprir, e teve vezes dele, a esposa e o filho estarem sem uma comida no prato, e eles sentarem na mesa, ele pedir para a esposa, põe os pratos na mesa, porque hoje o Senhor ele vai trazer o mantimento. E orar 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e o alimento chegar. Então o Pai, ele nunca vai querer algo ruim para nós. Ele sempre vai querer o melhor para nós. Ele sempre vai querer trazer essa transformação para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso comportamento. Porque Cristo, ele deseja através de nós que ele seja glorificado. Então nós que falamos, eu sou filha, mas os nossos comportamentos são diferentes e não glorifica ao Pai, minha linda, você está andando como órfã, você não está andando como filha, está andando como órfã, infelizmente. Então que a gente, nesse tempo, a gente possa aprender a andar como filha, caminhar como filha, nos sentir como filhas. Nós não estamos aqui para buscar ser mais espiritual, ser mais inteligente, ser mais bonita, não. Nós estamos aqui, de fato, para que o Senhor ele nos capacite com aquilo que Ele tem para cada um de nós. De uma forma individual, que a gente não se compare, que a gente olhe para nós e fala, eu mereço isso. Sabe por quê? Muitas vezes a gente olha para a grama do vizinho, que é mais verde, entre aspas, e a gente fala, por que aquela pessoa conseguiu e eu não? Nossa, mas eu oro, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, e aquela pessoa conseguiu chegar naquele lugar, ela conseguiu aquilo que ela tanto queria, por que eu não consigo? E aí, quando a gente se acha não merecedora, nós estamos olhando para nós, para a obra que Cristo criou, que somos nós, e falando que ele foi incapaz, que ele não foi bom bastante. E eu acredito que esse não é o lugar que a gente deseja ficar, porque Cristo é suficiente. Cristo faz todas as coisas por mim e por você. Então que a gente possa olhar para aquilo que ele entregou para nós e acreditar naquilo que ele entregou para nós. Que a gente pare de ouvir as vozes que o mundo fala. Que a gente pare de caminhar pela orfandade e a gente passa a caminhar como filhas, aquelas que caminham pela palavra do Senhor, aquelas que têm ações pautadas na forma que o Senhor agiria, aquelas que têm comportamentos de filha, porque muitas vezes os nossos comportamentos dizem completamente o oposto, mas nós estamos lá lendo a Bíblia, nós estamos buscando a presença, a gente ouve a palavra do Senhor, mas será que a gente está demonstrando Cristo nas nossas ações? Será que a gente está demonstrando que nós somos filhas ou que nós somos órfãs para as pessoas? Será que a gente afasta ou será que a gente traz essas pessoas para perto para desejarem a presença do Senhor? A gente precisa compreender que existe uma autoridade aqui na terra e no céu que foi entregue para nós, uma autoridade de filha, e a gente precisa conduzir dessa mesma forma. A gente precisa agir na nossa vida dessa mesma forma, mas nós agimos como órfãos. Porque a gente prefere, não que a gente prefere, mas a gente dá mais importância para o que as pessoas falam do que o que para Deus fala, o que Deus fala sobre nós. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando que nós somos chatas, que a gente não merece. Vamos aí, o que as pessoas falam? Você não consegue,
você não vai dar conta disso, nossa, você é muito burra, nossa, você é feia. A gente ouve tantas coisas desde a nossa infância e a gente vai pegando aquilo como verdade. A gente vai colocando aquilo como verdade na nossa vida, sabe? Ah, você não vai conseguir. E talvez é até uma proteção para nós, dos nossos pais, quando eles falam isso, você não vai conseguir, não vai, vai dar errado. E aí você acredita naquilo. E aí você não faz, porque você prefere ouvir a palavra dos seus pais, das pessoas que estão aqui na terra, das pessoas que estão à sua volta, do que aquele que te criou. Aquele que te criou é aquele que sabe exatamente a forma como você funciona aqui na terra. É aquele que sabe exatamente o que ele precisa te entregar, o que você precisa ter, o que ele precisa colocar de porção sobre você. E aí simplesmente você prefere ouvir o que o outro fala. Ah, você não é capaz. Você não vai conseguir. Quem que você pensa que é? É isso que o mundo fala sobre nós. E aí a gente acredita nisso e deixa de acreditar na verdade de Cristo para a nossa vida. Que hoje nós não sejamos mais órfãos, que a gente possa compreender que, assim como Esther, ela tinha seus motivos para ter essa rejeição, ela tinha todos os motivos para ter medo, ela tinha todos os motivos para acreditar que ela nunca seria escolhida. Mas Deus, ele permitiu que a identidade de Esther fosse reconstruída naquilo que ela perdeu, que era a paternidade. Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, mas ela não perdeu o propósito, ela não perdeu não perdeu a presença do Senhor para a vida dela. Porque o propósito que Deus tem para a vida dela, o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas não é questão de maior de ser aplaudido, de ser reconhecido, de estar num palco ou não. Não é sobre isso. É sobre aquele que a gente carrega. É sobre aquele que está aqui, ó, em nós. É sobre aquele que a gente decide caminhar todos os dias. Por isso que eu falei que hoje, para vocês que estão aqui, olha, parabéns, porque vocês precisam compreender que a prioridade da vida de vocês está sendo Ele. Não está sendo talvez o seu desejo de estar dormindo. Eu, por um exemplo, eu durmo 9h30. 9h30 da noite eu durmo. Eu já estou morrendo de sono. Mas hoje, o Senhor, Ele está trazendo para nós, olha, minha filha, um renovo sobre a sua vida. Está cansada? Que esse cansaço, olha, eu troco o meu fardo com o teu. Eu sou seu pai, eu cuido de você. Deixa eu ser seu pai. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu amar você. Deixa que eu tomo conta das coisas. Deixa que eu coloco alimento na sua mesa. Para de tentar as coisas tudo na sua força, na força do seu braço. Achar que as coisas vão acontecer da forma que você deseja, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. É um tempo de renovo, exatamente. É um tempo de renovo sobre a nossa vida. O Senhor, Ele está derramando novas unções, nova unção sobre nós. Ele está derramando um novo óleo sobre nós, sabe? É algo que a gente talvez não vê, a gente talvez inicialmente nós não vamos sentir, mas a partir do momento que nós nos colocamos dispostas, disponíveis para Ele, as coisas se transformam, as coisas mudam. Você vai sair de órfã para viver como uma filha. A filha tem promessas para a vida dela, a filha tem paz para a vida dela, tem domínio próprio para a vida dela. E você, como filha, você não vai agir mais com medo, você não vai agir mais com insegurança, você não vai agir mais acreditando que, olha, que as coisas não vão dar certo. Você vai ter certeza de que eu tenho um pai que está comigo. Eu tenho um pai que está comigo, presente a todo momento. Presente a todo momento. Quem que... Quando a gente pensa, né, no nosso passado, quando a gente
olha para a nossa vida, quem que foi que nos feriu, que a gente sabe quem nos feriu, mas quem que tira toda essa dor de nós? Quem que tira, sabe? Quem que, quando você precisa de algo, você vai lá e fala, você vai lá e pede. Quando você está cansada, te traz o renovo. É só o Pai. Não existe outro. Não existe outro. Não existe. Então, eu quero te dizer que você não nasceu para ser uma sobrevivente, uma órfã sobrevivente. Não, não. Você nasceu para ser uma filha e para manifestar a glória do Pai aqui na Terra. E que hoje, né, você possa ter a certeza de que você é aceita, de que você é amada, de que você é desejada, de que Ele olha por você e que Ele deseja cuidar de você, mas você precisa permitir, porque Cristo ele traz o livre-arbítrio para a nossa vida e muitas vezes as nossas escolhas elas são contrárias àquela que Cristo deseja para nós. Então, que hoje todas as mentiras que foram contadas sobre você caiam, que todas essas máscaras que você está vestindo, sabe, seja tirada, porque o Senhor, Ele deseja tirar, olha, uma por uma. Essas máscaras a gente usa elas para nos proteger, sabe, a gente tenta nos proteger com essas máscaras, e a realidade é que cada vez que a gente tá usando elas mais distante do Senhor, a gente fica. Que essas mentiras caiam e que a verdade de Cristo sobre a sua vida, ela venha como uma chama sobre o seu coração. Sabe, que você possa ter a certeza de quem você é, porque hoje Cristo ele está restaurando a sua identidade. Sabe, por mais que por dentro você possa ainda estar sentindo dores, mas que hoje a sua oração, a nossa oração aqui, seja exatamente pedindo para Ele, Pai, me ensina a ser sua filha. Me ensina a ser sua filha. Me ensina a ser uma mulher posicionada na palavra de Cristo. Uma mulher que reflete Cristo nas nossas ações, nos nossos comportamentos, nas nossas falas, em tudo. Então que hoje o Senhor ele possa resgatar essa identidade em você, que amanhã você possa levantar com um renovo, se sentindo uma filha, uma escolhida, e isso fala muito sobre as suas ações. Como que você vai levantar amanhã? Será que você vai levantar murmurando? Será que você vai levantar reclamando? Será que você já vai olhar para sua casa e falar: nossa, tá uma bagunça, eu não aguento mais essa casa, aqui os meninos gritando, nossa, eu não aguento esses meninos? Ou será que você vai levantar: obrigado, Senhor? Obrigada porque o Senhor me deu aquilo que eu te pedi, porque o Senhor ouviu as minhas orações. Obrigada, Senhor, por esse renovo, por esse ar que eu respiro. Obrigada por esse sol que está batendo na janela do meu quarto. Obrigada por esse marido que, independente de qualquer coisa, sempre está aqui, sempre está por mim, sempre está me suprindo, sempre me elogia. E muitas vezes a gente não enxerga isso. Sabe, a gente precisa começar a mudar as nossas ações. Pequenas ações. Porque são as pequenas ações ruins que fazem com que a gente saia do caminho de Deus, saia do propósito de Deus. Mas são as pequenas ações boas que condizem com o comportamento de Cristo que a gente vai cada vez mais tendo a certeza de quem nós somos, agindo como Cristo agiria, agindo como uma filha. E hoje Deus deseja que a gente haja como filha. Ele está nos chamando, porque Ele tem algo grandioso para cada um de nós. E como eu falei, o grandioso para nós é diferente do grandioso para Ele. Mas que você possa ter a certeza de que nos céus o Senhor está olhando para você hoje e está falando: minha filha,
eu estou aqui te validando, eu estou aqui te amando, eu estou aqui te cuidando. Então, que você permita ser cuidada, que você permita ser amada, que você permita ser muitas vezes mimada, mimada por Ele, porque até nos pequenos detalhes, que talvez seja tão supérfluo, mas Cristo ele olha para nós e fala: eu sei que você quer, minha filha, eu vou te entregar, eu gosto de te ver feliz, eu gosto. E isso não quer dizer que nós não teremos problemas na vida, isso não quer dizer que nós não iremos passar por desafios na nossa vida, pelo contrário, nós iremos passar, mas com a certeza de que Ele, o nosso Pai, estará conosco, cuidando, nos guiando, nos direcionando. Então, que nessa noite, que a gente já está finalizando, que a gente possa ter a certeza de quem nós somos, que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro e falar assim: Pai, me ensina a cada dia a como ser filha, me ensina a te amar mais, me ensina a ouvir a tua voz, me ensina a ser filha, me ensina a ser filha. Que a gente possa fazer essa oração hoje. Pai, me ensine a ser filha. Eu não quero mais andar como órfã. Eu não quero mais andar como órfã. Eu não quero mais agir como órfã. Eu quero ser uma filha. Quero ser uma filha, amém? Quem diz amém aí pra gente poder finalizar essa live? Que bênção de live, que amanhã o Senhor possa falar mais conosco. Não quero prolongar essas lives, porque eu sei que muitas estão cansadas, mas que vocês priorizaram a Cristo e isso é o que mais importa para nós. Amém? Então, vamos orar, né? Vamos orar, entregar a nossa noite e o nosso dia já amanhã ao Senhor, para que o mais Ele fará, para que a gente possa ver Cristo em todas as nossas ações, em todas as coisas que acontecerem, e mesmo se as coisas forem ruins, a gente vai dar graças, porque daquilo dali algo vai acontecer, você pode ter certeza, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê em Cristo. Então, se é todas as coisas, são coisas boas e coisas ruins, cooperam para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, vamos fazer nossa oração aqui para a gente poder finalizar a nossa noite. E amanhã nós estaremos juntas novamente. Para a honra e glória do Senhor, que o Senhor permita que a gente esteja juntas e para mais um tempo, né, precioso na presença dele. Paizinho, em nome de Jesus, eu venho aqui diante de Ti, entregar a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui presentes, entregar a família delas, Pai. Paizinho, que o Senhor também cuide de cada uma das mulheres que estão no grupo, que não puderam estar aqui presente, cada mulher que vai estar à mesa conosco, cada mulher que o Senhor colocar nas nossas vidas, Pai, que a gente possa ser luz na vida dessas pessoas, que a gente possa edificar a vida delas. Pai, mas antes de tudo, que a gente possa ter a certeza da nossa identidade, porque a gente não consegue fazer absolutamente nada se nós não soubermos quem nós somos. Então, nesse momento, eu peço para que o Senhor traga clareza de quem nós somos, traga a verdade de quem nós somos, que a gente caminhe pela palavra do Senhor e não pela palavra que o mundo fala sobre nós, que a gente possa compreender quem nós somos diante de Ti. Reafirma a nossa identidade nessa noite, que o Senhor traga sonhos, que o Senhor traga revelações para cada uma de nós aqui, que a gente possa ouvir a Tua voz, que a gente possa ver o Senhor com os nossos olhos, não apenas os olhos carnais, mas os olhos espirituais, de que o Senhor está cuidando de tudo na nossa vida, Pai. Que o Senhor guarde a vida de cada uma aqui, que o Senhor guarde a casa de cada uma, os filhos, os maridos, Pai, os negócios, em nome de Jesus. E a gente entrega, Pai, nessa noite, a gente deixa de viver, Pai, como órfãos,
para viver como filhas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar a viver como filhas. Amém, minhas lindas. Amém, amém, amém. Que bênção de live, que amanhã a gente esteja juntas aqui novamente e que o Senhor vai falando cada dia mais, né? Que o Senhor vai derramando cada dia mais sobre nós. Amém? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.